Em 1962, as tensões de fronteira entre Índia e China já estavam explodindo e uma guerra era inevitável. As forças mobilizadas tanto do lado indiano quanto do lado chinês agora se preparavam para um conflito esperado por anos e anos. A República da Índia, a maior democracia do planeta, contra a República Popular da China, o país mais populoso do mundo. Seria um conflito entre gigantes asiáticos, entre duas das civilizações mais antigas da história. Essa foi a Guerra Sino-Indiana. No dia 9 de setembro de 1962, as tropas indianas cruzaram a fronteira com a China e ocuparam a área ao norte dela. Isso foi tomado para os chineses como um primeiro tiro e liberava as tropas para contra-atacar. Em 22 de setembro, os indianos lançaram uma ofensiva para tirarem os chineses de Tagla, situado ao norte da fronteira. Isso foi um gatilho para uma contra-ofensiva chinesa muito mais organizada e objetiva. Entre 19 e 24 de outubro, as forças entraram em choque. A essa altura, a Índia tinha mobilizado 16 mil soldados, incluindo a experiente 7ª Brigada. Essa brigada tinha um histórico sólido de excelentes performances da Segunda Guerra Mundial, durante a campanha no norte da África e no Oriente Médio. O alto comando indiano estava confiante. No entanto, as forças chinesas, mesmo com cerca de 10 mil homens, menos de 2/3 do inimigo, estavam aclimatadas à região por causa da ocupação do Tibete, e também tinham rotas de suprimento muito melhor abastecidas e organizadas. Esses dois fatores foram completamente subestimados pela liderança indiana. Então, no dia 20 de outubro, um contra-ataque esmagador foi lançado pelos chineses. Em um dia, a 7ª Brigada que havia cruzado a fronteira foi aniquilada. No setor ocidental, de maneira similar, a China destruiu todos os postos de defesa ao longo do lago Padong e recuperou o território tradicional chinês. Uma trégua temporária então foi estabelecida em 24 de outubro e acompanhada por uma oferta chinesa de negociações. A proposta incluía a retirada mútua de 20 km das linhas de frente, retirada chinesa ao norte da linha de reivindicação indiana e que garantia que nenhum dos dois lados controlasse Aksai Chin militarmente. Mas Nehru, primeiro-ministro indiano, insistiu na fronteira de antes de 8 de setembro. Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro chinês, então recusou. A intensa luta recomeçou no dia 15 de novembro. Na segunda fase da operação, após ter aniquilado uma das divisões indianas, as forças chinesas então destruíram 3 das 4 brigadas indianas do setor oriental e obliteraram a linha de defesa do oeste do lago Padong. Praticamente todo o território invadido pelos indianos foi recuperado ao longo dos 6 postos de defesa e todos foram destruídos. As forças chinesas então tinham superioridade de poder de fogo, estavam mais acostumadas ao clima e seu generalato era muito mais astuto, além de seus oficiais de campo serem mais experientes e mais bem treinados. O plano dos chineses foi fazer um movimento de pinça que cercaria os indianos e daria uma vitória decisiva após o cerco ao inimigo. Não obstante as difíceis condições topográficas e contra todas as análises militares, os chineses provaram serem capazes de lançar um ataque maciço no leste, incluindo com o uso de tanques nas montanhas. Nenhum dos lados, no entanto, usou força aérea. Já veteranos da Segunda Guerra Sino-Japonesa, da Guerra Civil e da Guerra na Coreia, os chineses usaram táticas de concentração de forças em pequenos espaços, enquanto as forças indianas estavam dispersas por toda a região. Isso levou que uma força numericamente inferior, de 10 mil homens, está sempre à frente da força inimiga, de 16 mil homens, e com vantagem nos combates. As unidades indianas então foram dispersadas e derrotadas. O caos resultante e as situações como a única companhia de infantaria chinesa que aniquilou 2 batalhões inteiros indianos começarem a recuar de maneira desorganizada. Os chineses então penetraram as linhas de defesa indianas, quebrando-as em 3 forças distintas e deixando-as sem espaço para recuar. Dentro de alguns dias, os chineses controlavam as áreas até a linha do Lakda, no leste. O pouco que restou das tropas indianas tiveram que se retirar da área de Tagla e Walong para evitarem serem cercadas e destruídas. A tática chinesa de surpresa, armadilha e uso de características geográficas, todas usadas e aperfeiçoadas durante a Guerra da Coreia, foram repetidamente aplicadas em 62 contra a Índia, um inimigo muito menos formidável que os Estados Unidos. Quando Beijing decidiu contra-atacar a política de Nova Delhi, visto no vídeo anterior, nenhum aviso foi dado antes dos ataques ocorrerem. Nenhuma imagem, nenhuma declaração, nada. Simplesmente um ataque duro e brutal. Nas 2 fases do contra-ataque,
o exército chinês moveu seu centro de gravidade rapidamente do setor central para o oriental, pegando os indianos de surpresa, que esperavam um ataque onde a força chinesa fosse mais forte. O terreno da fronteira, incluindo os vales, densas florestas, nevoeiros e um clima péssimo, foram usados com maestria pelos chineses para esconderem suas movimentações. Os indianos, pelo contrário, foram bastante relapsos e até bastante atrapalhados. Com as forças chinesas no leste escorraçando unidades indianas brutalmente até a fronteira, em 19 de novembro, Zhou Enlai então declarou um cessar-fogo unilateral, que entraria em vigor 2 dias depois. Até hoje, Índia e China não chegam a um acordo sobre a fronteira e uma paz na região parece algo elusivo. Essa curta escaramuça mostrou a capacidade militar da China e uma certa boa vontade política. É provável que as operações do campo de batalha e diplomático tenham sido planejadas por anos e anos. Ficou óbvio então que a China não queria a expansão da guerra. O governo dos Estados Unidos já havia até se comprometido a ajudar a Índia com materiais bélicos e transportes através do Himalaias para suprir as tropas indianas. Aviões que voam em altíssima altitude despejariam material bélico para os indianos e ajudariam a construção de um aeródromo lá, onde poderiam pousar e trazer cada vez mais armamento pesado. Os preparativos para o envio de armas também estavam começando, com diversas unidades da Força Aérea dos Estados Unidos se movendo da Alemanha Ocidental para a Índia. Quando o cessar-fogo foi anunciado, os transportes americanos já estavam próximos a chegar à Índia, já estavam quase chegando lá. É provável que tudo isso foi colocado na mesa quando os chineses planejaram essas operações. A forma maestral como as tropas chinesas se movimentaram, como elas destruíram praticamente todas as defesas indianas e como pararam e ofereceram um cessar-fogo unilateral, mostra o quão preparados eles estavam em relação aos indianos que quase levaram isso de maneira meio ad hoc. Uma guerra curta, porém brutal, e uma vitória pequena, porém decisiva, algo completamente oposto ao antigo conceito de guerra popular prolongada. Mas não se engane em achar que eles tinham jogado os conceitos de Mao no lixo. Muito pelo contrário, a aplicação de distintas estratégias para conjunturas distintas era o cerne de Mao. Uma prova de que os ditos por ele sobre a guerra e política serem umbilicais foram aprendidos e incorporados pelo alto comando chinês. E assim como na política, a natureza da guerra, embora imutável, solicita diferentes abordagens para diferentes conjunturas. A Índia e a China lembram dessa guerra de maneira fundamentalmente distinta. Para a Índia, a derrota deixou um trauma com cicatrizes profundas. Diversos erros estratégicos e diplomáticos, somados a um despreparo das forças armadas na região, levaram a essa catástrofe que trouxe diversas mudanças ao país. Com uma repercussão, a Constituição foi suspensa durante um estado de emergência que durou anos. Milhares de cidadãos indianos foram então presos sem julgamento apenas por suas afiliações políticas ou pertencimento a determinados grupos étnicos. O governo financiou uma campanha massiva de rearmamento e reaparelhamento das forças armadas. Os comunistas foram demonizados e tratados como uma quinta coluna a serviço de um governo estrangeiro. Os comunistas foram então demonizados e tratados como uma quinta coluna a serviço de um governo estrangeiro. Os partidos de filiação mais marxista comunista na China foram perseguidos, sobretudo os que tinham mais ligação com o maoísmo e também com a China. Diversas pessoas foram presas, muitas delas sendo executadas de maneira bastante estranha, com assassinatos e coisas que a gente aqui na América Latina conhece bem. Uma caça às bruxas também seguiu a derrota. Até hoje essa guerra é um tema sensível na Índia. Em paralelo, a China raramente se lembra dessa vitória rápida e esmagadora, que por mais tenha sido extremamente importante para a manutenção das linhas de suprimento na ocupação do Tibete, a maior parte do povo chinês já sequer ouviu falar da Guerra de Autodefesa e Contra-Ataque, o nome que o governo chinês deu à guerra. Se comparadas com os conflitos dolorosos contra os japoneses e nacionalistas chineses e as Nações Unidas na Coreia, essa guerra provavelmente não deve estar nem no top 5 de guerras mais importantes para o chinês médio. Do mesmo modo, a literatura sobre o tema é ínfima na China se comparada com o do seu inimigo. Você tem diversos livros que dá para achar sobre cientistas políticos, economistas, generais escrevendo sobre esse conflito na Índia. Enquanto na China você acha só alguns relatos ou histórias oficiais escritas por membros do governo. Essa divergência também está intimamente relacionada com como cada um dos países via o outro entre 1940 e 60. Para os indianos, a China era a maior potencial inimiga ou parceira da região. Para a China, a Índia era apenas mais um dos seus muitos vizinhos. No fim das contas, a organização e planejamento dos chineses foi muito superior justamente à falta de organização e planejamento dos indianos. Uma vitória rápida que deu aos chineses a região de Aksai Chin
e que garantiu para eles a rota de suprimentos. E esse tema gera bastante disputas até hoje entre os dois países, como deu para ver nas notícias de algum tempo atrás. O Exército de Libertação Popular da China, como é chamado o Exército da China, também ficou reconhecido como uma força de primeiro nível no mundo. Essa guerra reverberaria durante décadas, e apesar de terem morrido um número relativamente pequeno de pessoas, suas implicações políticas foram gigantescas, afetando a política internacional na Ásia até hoje.